Weller, eu quero saber o seguinte, como é que está sendo a recepção do governo ao sindicato? Porque eu penso assim, eu vejo da seguinte forma, e eu vou fazer uma crítica aqui, tem gente que não vai gostar, mas eu não faço, eu falo sempre, eu não faço programa da Xuxa, eu faço um programa militar, né? Eu não vi uma nota dos clubes militares até hoje em apoio à Vibraz, eu nunca vi. Se existir, eu peço que me desculpem, mas eu nunca vi. É triste isso, nem do Clube Aeronáutica, nem do Clube Naval, nem do Clube Militar. Me desculpe, eu sou amigo de alguns dos presidentes, mas eu nunca vi isso. Então, eu acho que quem está fazendo alguma coisa pela Vibraz é o sindicato, é o Francisco Ferro da Tecnologia e Defesa, que é um puta de um guerreiro, essa aqui é a verdade, e a nossa comunidade aqui. Eu não vejo quem deveria fazer, né, que é os clubes militares, entidades de classe, etc. Queria saber o seguinte, Weller, como é que está o relacionamento do governo com vocês? Estão ouvindo vocês? Estão atendendo as pautas? Como é que está isso daí? Olha, nós fizemos algumas reuniões, inclusive na semana passada nós estivemos em reunião com o Múcio, o ministro da Defesa. Ano passado nós fizemos também algumas reuniões com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. O próprio Lula, ele tem dito nas entrevistas que ele passou essa tarefa em relação à Vibraz para o Geraldo Alckmin. Agora, nós não queremos só a realização das reuniões. Nós queremos que tenha pulso firme e ação concreta para resolver o problema. O sindicato defende a estatização da Vibraz. Isso é uma campanha que a gente sempre fez em relação à Vibraz. Muita gente fala, a Vibraz ela foi estatal no passado, depois ela foi privatizada igual a Embraer. Não, a Vibraz tem mais de 60 anos que ela é localizada aqui em Jacareí, também tem uma unidade em Lorena, que é aqui no Vale do Paraíba, mas ela nunca pertenceu ao Estado. Teve um período em que o BNDES teve alguma parte do controle acionário da empresa, mas nunca foi estatal. A Vibraz, ela tem um dono, que é o João Brasil. Ele tem 98% das ações da empresa. E é a terceira vez que a Vibraz passa por esse tipo de situação. Desta vez um período mais longo, 2 anos. Das outras vezes foi num período bem inferior a isso, cerca de 3 a 6 meses. E na nossa opinião, enquanto ela estiver na mão do capital privado, porque o que o capitalista quer? Ele quer lucro. Ele quer lucro. O João Brasil não está passando dificuldade igual passa os trabalhadores da Vibraz. Essa aqui é a realidade. Por isso nós defendemos que esta empresa tão importante para a nossa soberania, essa empresa tão importante para a defesa das nossas fronteiras, e é um debate que a gente precisa fazer. Também ao longo desta correria, nesses 2 anos, a gente se reuniu com vários deputados, e um argumento que a gente ouve bastante de alguns deputados e senadores é o seguinte: teve um que falou para mim, mas Weller, vocês estão exigindo a estatização da Vibraz. Esta empresa vale bilhões. Como que a gente justifica para a população que a gente vai investir numa empresa de armamento, sendo que o país nem está em guerra, sendo que a maioria da população tem um pensamento pacifista? Isso é verdade. Se você for perguntar para a maioria das pessoas em relação aos conflitos que existem hoje no mundo, a maioria vai dizer, eu quero paz. Israel e Palestina, eu quero paz. Rússia e Ucrânia, eu quero paz. Depender da população. Mas a gente precisa fazer esse debate da nossa soberania e da defesa do nosso país. Por que eu digo isso? Este argumento de que, eu vou deixar de investir dinheiro na saúde e na educação para estar investindo numa empresa que vai fazer foguete, sendo que o país não está em guerra. Primeiro, nós temos uma posição oficial em relação a este tema, que é uma discussão em relação à economia do nosso país. Se você pegar nos últimos anos, o que teve foi praticamente metade do PIB do nosso país que foi destinado para pagar juros da dívida. Nós achamos que essa dívida já foi paga há muito tempo, que tem que parar de pagar, ou minimamente suspender. Porque dá para ter dinheiro para investir na saúde, para investir na educação, para investir na segurança, na infraestrutura e também para investir na Vibraz. Na nova política industrial do governo Lula, a gente está vendo o aumento do percentual do PIB para o setor de defesa. Mas, como eu disse, a gente tem que exigir que compre das empresas que aqui estão. E em relação à Vibraz, o que nós estamos pedindo não é nada demais.
Queremos a estatização. O governo federal não vai estatizar? Minimamente tem que ter um plano emergencial, que é você ter os contratos com a empresa, para você garantir a manutenção dos postos de trabalho, para você pagar salário. Olha só que crime, os engenheiros da Avibraz estão há 10 meses sem receber salário. Não dá para a gente aceitar uma situação dessa. Eu duvido que em qualquer outra empresa de defesa que tenha no mundo, que o governo vai ver a empresa nessa situação, se não for do Estado, correndo o risco de ser entregue para o capital estrangeiro, vendo os trabalhadores nessa situação. Hoje tem um contrato da Avibraz assinado com o governo federal, que vai até o final de 2025, que é cerca de 60 milhões. O que nós achamos? Tem que antecipar esse contrato. E isso Lula, isso Geraldo Alckmin, isso Múcio pode fazer de um dia para o outro. Ó, vamos aqui assinar esse contrato, que seria até 2025, minimamente para vocês pagar o salário dos trabalhadores. Nós estamos falando de mais de 1.000 trabalhadores. E em toda a cadeia isso significa 10 mil. Porque olha só, a gente foi na reunião que foi terça-feira da semana passada com o Múcio, no Ministério da Defesa. E chegando lá, tinha lá a revista oficial do Ministério da Defesa, a última edição, dezembro de 2023. E sabe o que tem na capa da revista e na hora que você abre as fotos? A foto do Astros 2020, falando que é um orgulho para o nosso país, que é produzido na Avibraz e isso gera 10 mil postos de trabalho. Aí, antes de entrar na reunião, eu peguei e mostrei para os demais companheiros que estavam comigo. Falei, olha aqui, o próprio Ministério da Defesa fazendo a propaganda do Astros 2020, que é produzido na Avibraz, e a Avibraz nessa situação e não tem nenhuma atitude concreta do governo para resolver os problemas. Então, está se reunindo, isso é importante, porque minimamente tem que ter a relação institucional com o sindicato. Agora, não queremos só reunião, não queremos só tomar cafezinho, não queremos tapinha nas costas, nós queremos que resolva o problema. E dentro da hierarquia, enquanto sindicato, nós temos que exigir de imediato o pagamento desses 10 salários e a defesa da Avibraz. Nós achamos que é um crime tudo isso que está acontecendo na Avibraz e a responsabilidade principal é sim do governo federal.